Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, hoje trataremos aqui da parábola do semeador. Rogamos ao Senhor que nos ampare e nos auxilie também neste momento, ajudando-nos a compreender cada vez mais os seus ensinamentos e a vivenciá-los no nosso dia a dia. Continue, Senhor Jesus, nos abençoando e nos amparando, ajudando-nos a vencermos as nossas dificuldades e nossas imperfeições, e a nos esforçarmos cada vez mais em nossa transformação moral e na vivência cristã. Que assim seja. Como dissemos, hoje vamos falar, ou melhor, fazer algumas reflexões sobre a parábola do semeador. Vamos lê-la primeiro. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 8. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Em algumas traduções, consta, produziu frutos, a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa parábola é uma das poucas que o próprio Jesus explicou após narrá-la, quando os discípulos o interrogaram sobre o seu significado. O nosso propósito aqui é fazer algumas reflexões sobre alguns elementos que entendemos fundamentais dessa parábola. O semeador, ou aquele que semeia, a semente e os diversos tipos de solo. E também sobre observarmos dois verbos, sair e semear. E eis que o semeador saiu a semear. E eis que aquele que semeia saiu a semear. Se entendermos como sendo Jesus o semeador divino das palavras de Deus, junto à humanidade terrena, junto aos nossos corações, é importante ressaltar que ele próprio saiu a semear. Ele desceu das esferas celestiais para vir à Terra, trazer-nos o seu Evangelho,
os seus ensinamentos, vivenciando e testemunhando. Vivenciando e testemunhando. E Jesus, desde milênios, continua, permanece a semear as palavras de Deus, o seu evangelho de amor, junto à humanidade sofrida. Então, ele próprio saiu a semear. Isso é importante. Ele não ficou à espera de que os necessitados fossem até ele, mas ele saiu ao encontro dos necessitados, que somos todos nós. Ele saiu a semear. E pensando que semeadores também somos todos nós. Então, entendemos que aquele que semeia, saiu a semear, simboliza sair de nós mesmos. Sair do nosso casulo, do nosso egoísmo, do nosso comodismo, para semear junto aos necessitados do caminho. Sair ao encontro dos necessitados. E eis que aquele que semeia, saiu a semear. Não ficou parado, à espera de que os necessitados fossem até ele. Mas ele saiu ao encontro dos necessitados. E aí nós entendemos, sob o prisma de que todos nós somos semeadores, que aqueles que semeia sair para semear a sua semente, simboliza aqueles trabalhadores abnegados, dedicados, que já saem de si para auxiliar ao semelhante. Isso muitas vezes exige renúncia, sacrifício, abnegação. Mas o semeador saiu a semear a sua semente. Temos como semente a palavra de Deus. E aquele que semeia, sair a semear a sua semente, simboliza para nós, segundo entendemos, sair do nosso egoísmo, do nosso casulo, romper o nosso casulo de isolamento, de acomodação, de comodismo, ir até o necessitado, semear a palavra de Deus. E o que é semear a palavra de Deus? Entendemos que não é apenas através da palavra verbal, mas, acima e principalmente, através da ação, do comportamento, da vivência, do testemunho.
semear a semente junto aos necessitados, auxiliando, compreendendo, perdoando, tolerando, estendendo a mão amiga, consolando. Auxiliando de acordo com as nossas possibilidades, mas doando o melhor de nós. Então temos aí os verbos sair e semear, que indicam ação produtiva no bem, trabalho incessante, dedicação, abnegação. E lembrando que Jesus saiu para vir até nós, semear a palavra de Deus e o seu evangelho, e continua o fazendo hoje, ainda e sempre. Não para. O trabalho é incessante. A ação no bem é incessante. O que seria de nós se Jesus não saísse das esferas radiantes para vir até nós, humanidade sofrida da Terra, trazer os seus ensinamentos, exemplificando-os, vivenciando-os, testemunhando? Como estaríamos em termos de evolução? Então, vemos aí a importância de sair para semear o bem, para semear o amor e a caridade, para semear a benevolência. E, continuando, diz o texto que quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então, uma parte das sementes caiu no caminho, ou caiu junto do caminho. E pisada, as aves do céu a comeram. Junto do caminho. Nós temos na parábola 4 tipos de solo, 4 tipos diferentes de solo. O primeiro é esse, junto do caminho. Entendemos que simboliza para nós as almas indiferentes, alheias aos interesses espirituais, aos valores espirituais, aos valores reais da vida. São aqueles que perambulam pela terra, focados única e exclusivamente no materialismo, nas sensações físicas, nos prazeres fictícios, nas ilusões, que são indiferentes aos chamados do alto, que são indiferentes aos ensinamentos do Cristo, a palavra de Deus, que passam a vida junto do caminho. Alheios ao conhecimento superior, às virtudes superiores.
alheios às questões espirituais. São almas indiferentes, que desprezam os ensinamentos superiores, que desprezam o Evangelho do Senhor. Tocam a vida, focados apenas no terra-terra, no mundo a mundo, nas questões mundanas, físicas, materiais. Mas é o interessante que, pisadas porque foram desprezadas, as aves do céu a comeram. Então essas sementes também tiveram utilidade. Não para aqueles solos indiferentes e alheios naquele momento, mas serviram de alimento às aves do céu. Aí nós nos lembramos da passagem evangélica que fala da mulher cananeia, quando ela roga o auxílio a Jesus em favor de sua filha. Jesus diz-lhe: não é bom atirar o pão do filho aos cachorrinhos. Mas a mulher cananeia redargue: mas, Senhor, os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus senhores. Não entraremos nessa passagem, mas apenas uma pequena reflexão. Pois Jesus mesmo disse que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher não era da casa de Israel. Ou seja, era considerada gentia. Ou seja, mesmo aquelas sementes semeadas por Jesus para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e que muitas dessas ovelhas desprezaram, pisaram, né? Elas também serviram dentro da sua capacidade de entendimento para outras gentes. Então, a beira do caminho simboliza para nós o solo do coração das almas indiferentes, alheias, que desprezam, que negligenciam o Evangelho do Cristo. E seguindo, outra parte caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha humildade. Uma parte dessas sementes caiu em terreno pedregoso, mas como não tinha umidade, ela secou. No Evangelho de Mateus consta porque não tinha muita terra, ou porque tinha pouca terra. É outro tipo de solo. É outro tipo de almas. Outro tipo de solo.
simbolizando aqueles que num primeiro momento são tocados pela palavra do Senhor, que num primeiro momento são tocados, acho bonito, pelo Evangelho. Mas, por não terem raízes, não criarem raízes, essas sementes secam em seus corações. Os entusiastas de primeira hora, trazendo para nós mesmos. Aqueles que num primeiro momento se entusiasmam com os ensinamentos superiores. Mas por estarem ainda muito cristalizados em comportamentos equivocados, por trazerem ainda consigo as cristalizações ainda fortes, as cristalizações mentais ainda fortes, acumuladas durante séculos ou milênios, elas logo desanimam. São tocadas num primeiro momento. Porque nelas a semente nasce, mas seca em seguida. Ora, no terreno pedregoso, onde há pouca terra, a semente nasce, mas não cria raízes, não se aprofunda no solo. E as raízes são os elementos, os condutores da seiva da vida para alimentar a planta. Mas nesses entusiastas de um primeiro momento, as raízes não crescem no solo de seus corações, devido às pedras das cristalizações do erro. Então elas logo sufocam, ou melhor, elas logo secam. Qualquer obstáculo, qualquer dificuldade desanima essas pessoas. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com elas, os espinhos a sufocaram. Ou seja, outras sementes caíram em terrenos espinhosos. E crescendo com elas, os espinhos a sufocaram. Esse solo, simbolizando almas, em que caem as sementes divinas, já está um pouco mais preparado do que os anteriores. O solo junto ao caminho, das sementes que caem junto ao caminho, o solo do terreno pedregoso. Então vejamos, a semente que cai
em terreno pedregoso, ela nasce, mas seca porque não tinha umidade, como já vimos. Então, esse terreno já está um pouco melhor preparado do que o primeiro terreno junto ao caminho. E o terreno espinhoso, o solo entre espinhos, a semente nasce e cresce. Então vejamos, ela nasce e cresce, já está também um pouco melhor do que o terreno pedregoso. Então essas pessoas, que somos todos nós, muitas vezes, essas almas, já se deixam tocar mais pelos ensinamentos do alto. Porque nelas a semente divina nasce e cresce. Elas já são tocadas um pouco mais profundamente do que as almas dos terrenos pedregosos. No terreno entre os pinheiros, a semente nasce e cresce. São almas que já se deixam tocar um pouco mais profundamente pelo Evangelho de Jesus. E querem servir. E querem trabalhar. E começam. E vão um pouco mais além do que as almas dos terrenos pedregosos. Mas aí os espinhos dos vícios, das paixões, crescem junto com elas. Os espinhos das ilusões e fantasias crescem junto com a semente e acabam por sufocá-la. Porque em determinado momento, os interesses pessoais acabam por falar mais alto do que o desejo de servir na seara divina. A semente nasce e cresce, simbolizando aqueles que já começam a trabalhar e já vão um pouco mais. Mas aos poucos os interesses pessoais, os interesses terrenos começam a falar mais alto e sufocam a boa semente. E outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto a 100 por um. Uma 100, outra 60 e outra 30. Ou seja, a terra boa é o terreno fértil. O terreno fértil dos trabalhadores. Que já saem para servir. Que já saem de si para auxiliar o próximo. Que já saem, já rompem os interesses pessoais para ajudar o semelhante.
para praticar o bem, para vivenciar o Evangelho. É a boa terra, o terreno fértil, em que a semente nasce, germina e frutifica. Frutifica através da vivência, da prática, do testemunho. E o interessante que as sementes nesse terreno fértil produzem frutos, umas a 100, outras a 60 e outras a 30, simbolizando os diversos níveis de trabalhadores do bem, daqueles que já se dedicam, que já se esforçam na prática, na vivência do Evangelho e da caridade cristã, e que já saem de si para auxiliar o semelhante. Mas aí há diversos níveis. Uns produzem fruto a 100, outros produzem fruto a 60 e outros produzem fruto a 30. Cada um de acordo com a sua capacidade, cada um de acordo com a sua potencialidade no serviço. Mas cada um dando o melhor de si. Cada um se entregando dentro da sua condição, da sua capacidade de servir, se entregando à prática do bem. Por isso que há diversos níveis. Um frutifica 100, outro frutifica 60, outro frutifica 30, mas estão produzindo, estão realizando obras. O Evangelho aí, o ensino de Jesus aí, já se interiorizou neles e já sai por eles através de testemunhos cristãos, de vivência cristã. Então, como dissemos, vemos aí diversos níveis de trabalhadores, mas todos produzindo bons frutos, cada um de acordo com a sua capacidade. Como dissemos, Jesus é o grande semeador da palavra de Deus em nossos corações, em nossas almas. Jesus é um emissário divino que saiu das esferas radiantes para vir a esse orbe de provas e expiações, esse orbe de criaturas ainda muito imperfeitas. Mas veio, saiu de si, saiu das esferas radiantes, para ele próprio dar o exemplo, para ele próprio dar o testemunho, de modo a contagiar-nos com o seu exemplo. E se pensarmos bem em relação a esses 4 tipos de solo, aquele junto ao caminho, aquele solo do terreno pedregoso, aquele solo do terreno entre espinheiros e aquele solo do terreno fértil, nós percebemos aí várias fases da evolução, várias condições evolutivas.
E aí ficamos refletindo. Já fomos terrenos áridos, solos em que a semente caiu junto do caminho, almas que desprezaram os ensinamentos do alto. Nós aqui da Terra, com certeza, provavelmente sim. Mas aí nós vimos na parábola uma sequência evolutiva. Aquele terreno, aquele solo árido, aquele terreno em que a semente caiu junto do caminho e as aves comeram porque elas foram desprezadas, simboliza muitos de nós, ou nós, muitas vezes, em épocas passadas. Porque se estamos aqui refletindo sobre o Evangelho, é porque o Evangelho já toca nossas almas. Mas fomos sempre assim. Será que lá atrás também nós não desprezamos as sementes divinas semeadas junto a nós, em nossos corações? Será que o solo de nossos corações também já não foi aquele terreno árido em que desprezamos os ensinos do alto, desprezamos o Evangelho de Jesus? Nós, espíritos aqui da Terra, provavelmente sim. Mas se hoje já somos tocados pelo Evangelho, pelos ensinamentos de Jesus, se esses ensinamentos já tocam a nossa alma, e se já desejamos sair de nós para servir com Cristo, semeando junto aos necessitados do caminho, é porque já evoluímos um pouco. Já saímos daquela aridez em que desprezamos a semente divina. Hoje ela já nos toca. Aí precisamos analisar em que nível essas sementes nos tocam. Em que profundidade essas sementes nascem em nossas almas. Será em terrenos pedregosos? Em que ela nasce? Mas por não ter raízes, o sol a seca. As dificuldades da vida a secam. Seria o nosso solo, o solo de nossa alma. Aqueles terrenos entre espinheiros em que as sementes do Evangelho nasce e cresce. Mas em certo ponto os interesses do mundo ou os interesses pessoais falam mais alto, sufocando a vontade de continuar perseverante servindo no bem. Ou será que o solo de nossas almas
já é aquele terreno fértil que produz frutos, seja 30, seja 60, seja 100. Então nós percebemos aí uma sequência evolutiva. O terreno árido das sementes que caem junto ao caminho, eles vão se transformando com o tempo, de reencarnação em reencarnação, muitas vezes a duras provas e a duros resgates, e vão gradativamente passando por outras fases, no terreno pedregoso, no terreno entre espinheiros, até chegar a se tornar a terra fértil que produz, que frutifica, que dá bons frutos. Então entendemos que essa parábola nos traz, na verdade, uma sequência de fases evolutivas pelas quais cada um de nós passa ou passamos. Se já fomos terrenos áridos, em que negligenciamos, desprezamos e pisamos as sementes dos ensinamentos divinos, muitas vezes a dor, a expiação e as reencarnações vão despertando a nossa alma, pouco a pouco, gradativamente, nos tornando, às vezes, gradativamente em terrenos pedregosos, em que o Evangelho só toca, mas as raízes não se aprofundam e o sol as queima. E reencarnação a reencarnação, existência a existência. Vamos aprendendo, vamos caminhando, vamos nos burilando. E de terrenos pedregosos passamos a ser aqueles terrenos entre os espinheiros, em que já somos mais tocados profundamente, um pouco mais profundamente, pelas sementes do Evangelho, pelas sementes de Deus. E começamos, e desejamos trabalhar no bem, e começamos a trabalhar e vamos trabalhando, mas aos poucos os interesses pessoais e mundanos falam mais alto e sufocam a nossa vontade de servir. Mas aí continuamos, de existência em existência, de reencarnação em reencarnação, até chegarmos a nos transformarmos em terrenos férteis, em que a semente cresce, cria raízes profundas em nosso íntimo e se exterioriza através de nós, frutificando através do testemunho, da vivência, da boa prática, da caridade, da benevolência, do amor ao próximo. Mas se Jesus é o grande semeador de nossas almas, nós também somos semeadores. Nós também estamos sempre a semear em nossa vida. Nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas palavras também impactam os nossos semelhantes, aqueles que convivem conosco mais próximos ou mais distantes. Então nós também somos semeadores. Nós também semeamos. Aí precisamos
reparar na qualidade do que semeamos. O que estamos a semear em nossa vida? O que estamos a semear nos terrenos daqueles que convivem conosco? Sejam mais próximos ou mais distantes. Que exemplos estamos dando? Aí é preciso a reflexão, a análise íntima, o conhecimento de nós mesmos, para refletirmos com imparcialidade e serenidade sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos atos, as nossas atitudes e as nossas ações. Que tipo de sementes estamos a semear? Boas ou más? As nossas atitudes, as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas palavras produzem bons frutos? Auxiliam ao semelhante? Seja através da tolerância, da compreensão, do perdão, da paciência, do auxílio mais ou menos ostensivo, em que estendemos as mãos, ajudando, em que consolamos os aflitos, em que socorremos os caídos, os necessitados de toda ordem. E se nós somos também semeadores, é preciso que aprendamos a fazer como Jesus. Semear nos diversos solos daqueles que convivem conosco. Semear a boa semente do amor, da compaixão, da piedade, da indulgência, da compreensão, da tolerância, do auxílio mais direto, dentro de nossas capacidades e das possibilidades de auxiliar. Mas auxiliar a todos. Aquelas almas dos terrenos áridos que ainda se encontram indiferentes, que ainda desprezam os ensinamentos superiores, daqueles terrenos pedregosos, daqueles terrenos espinhosos e daqueles bons terrenos. Se Jesus semeou em todos esses terrenos, entendemos que assim também devemos proceder, mas com paciência, sabendo aguardar o tempo certo para semear e o tempo certo para que cada um dê o seu fruto. Servir e semeando bem, com paciência, respeitando a condição de cada semelhante. Sejam aqueles corações mais endurecidos, ou sejam aqueles corações mais férteis. Porque aí é preciso lembrar que Jesus, na sua semeadura, ele semeou em todos esses terrenos.
semeou em todos esses terrenos, mas a semente gradativa de acordo com o grau de entendimento e a condição evolutiva de cada um. E aí nós lembramos que Jesus, desde a mais remota antiguidade, sempre enviou a todos nós, espíritos viventes aqui na Terra, os seus mensageiros divinos, para trazerem as revelações do alto, mas de forma gradativa, de acordo com o nível de entendimento e a condição evolutiva a cada tempo e de cada povo. E ele veio pessoalmente à Terra para trazer o Evangelho no momento certo. E muitas coisas revelou por parábolas, aguardando que o entendimento de cada um pudesse se ampliar com o tempo para compreendê-las melhor. Então é preciso entendermos que os nossos semelhantes, cada um, está no nível de incompreensão, de entendimento, no nível evolutivo. Então devemos respeitar a condição de cada um, dando a todos o nosso bom exemplo, dando a todos o nosso testemunho cristão. E dentro das possibilidades de cada um, trazer-lhes também um ensinamento divino. Através de palavras, mas principalmente de comportamentos e atitudes, de vivência e testemunho. Mas respeitando a condição de cada um, a capacidade de entendimento de cada um. Porque muitas vezes a semente está em terra árida, mas aquela terra árida, com o tempo e com as reencarnações, ela vai se transformando e se tornando melhor. Assim também somos todos nós e os nossos semelhantes. Às vezes espalhamos as nossas sementes cristãs. E às vezes achamos que ou desanimamos, ou ficamos às vezes aborrecidos porque nos pareceu que a criatura não entendeu. Ora, respeitemos a condição de cada um. Se aquela semente não germinar agora, germinará no futuro, seja nesta ou em outras vidas. Então, aprendamos com Cristo. Transformemos a nós mesmos para que as nossas ações sejam edificantes. Transformemos a nós mesmos, burilando-nos, aperfeiçoando-nos e vencendo a nós mesmos, para que as sementes do céu, para que a palavra de Deus, o Evangelho do Cristo, crie raízes cada vez mais fortes em nosso íntimo. E se exteriorize de nós produzindo frutos. Esses frutos podem ser pequenos agora, mas se transformarão e serão maiores amanhã. O importante, entendemos,
não é não é quantidade, ou seja, produzimos frutos em 100, em 60 ou 30, mas que nós já saibamos produzir frutos. Porque a nação no bem, é no trabalho incessante no bem, com desvelo, com esforço permanente, com dedicação e abnegação, que nós também vamos transformando a nós mesmos. E produzindo poucos frutos hoje, talvez, nos tornaremos capazes de produzirmos frutos mais abrangentes amanhã. Então, você também somos semeadores. Lembremos que as nossas sementes, aquilo que semeamos também em nós mesmos, em nosso íntimo. Porque à medida que vamos semeando bons frutos, nós vamos nos transformando, o nosso íntimo vai se transformando, a nossa alma vai se engrandecendo e se purificando. E com isso, nos capacitaremos para dar maiores frutos amanhã, em outra reencarnação, em outras vidas. Mas o importante é servir sempre, é esforçar sempre, é continuar servindo e esforçando. Nós, assim, agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de reflexão, de aprendizagem. E pedimos, Senhor, ajuda-nos para que nos tornemos em condições de receber as tuas sementes, as tuas vigorosas sementes em nosso íntimo, agindo e nos esforçando para que essas raízes das tuas sementes, elas germinem e as suas raízes se aprofundem em nossas almas. E que os teus ensinos encontrem terreno fértil em nós. E que os teus ensinamentos sejam exteriorizados através de nós, através do bom testemunho. Que a tua paz, que o teu amor envolva-nos agora e sempre. Que assim seja.